Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, agora vamos ver razões trigonométricas, elas são chamadas de seno. Eu vou calcular aqui o seno deste ângulo aqui, seno de ângulo B. Cosseno, então, cosseno do ângulo B. E tangente, tangente de ângulo B. Então, para cada uma delas tem uma fórmula. Então, recordando primeiro, o que é seno, o que é cosseno, né? A gente vê isso em trigonometria, mas o que vem a ser? Tanto seno quanto cosseno é a relação do objeto com a sua sombra. Bom, mas se os dois são a relação do objeto com a sua sombra, por que um chama seno e outro cosseno? Então, olha lá. O seno é quando você olha o objeto na vertical. Então, por exemplo, se eu olhar para um prédio, eu vou pensar em seno. Se eu olhar para uma montanha, eu vou pensar em seno. Se eu olhar para um farol lá no mar, eu vou pensar em seno. Agora, se eu olhar para o chão, eu vou pensar em cosseno. Se eu tiver alguma coisa no chão que eu queira medir ângulo, eu vou pensar em cosseno. E tangente? Bom, a tangente, a gente usa muito uma expressão assim, vamos suportar numa curva. Aí você está indo com o carro lá na curva, então você está andando com o carro, só que o carro está correndo tanto que chegou na curva, ele não conseguiu fazer a curva. Então ele sai para cá, ó, ele sai para fora. Então a gente usa a expressão, saiu pela tangente, né? Então, usa essa expressão. Então, isso é a tangente. A tangente é o ângulo que forma aqui, que pega somente um ponto de uma curva, de uma circunferência. Então, ela te dá essa ideia, né? Ela te dá este ângulo, onde tocou e saiu para fora. Então, recordando as fórmulas. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, então aqui eu coloquei um triângulo retângulo. Nós já vimos, né? Vimos no Teorema de Pitágoras que o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, o lado oposto ao ângulo que eu vou calcular, então eu peguei o ângulo B, poderia ter pego C, mas eu vou usar como exemplo B. Então, o lado oposto a B nós chamamos de cateto oposto. E o lado que está entre o ângulo reto e o próprio ângulo que eu estou calculando, nós chamamos de cateto adjacente. Então, aqui, no seno de B, cateto oposto a B é Bzinho. Olha lá, Bzinho. E a hipotenusa é Azinho. Cosseno de B. O cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente em relação a B é Czinho. E a hipotenusa é Azinho. Tangente aqui você pode usar a fórmula seno sobre cosseno, ok? Ou então já na forma simplificada vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você vê, depende do exercício que você está fazendo, que você está procurando, qual é a melhor maneira de calcular. Cateto oposto ao ângulo B é Bzinho. Cateto adjacente ao ângulo B é Czinho, ok? E é claro que aqui tudo virá com números e você vai ter que fazer essas contas e achar o ângulo. Quanto vale esse ângulo aqui para os determinados valores que serão dados para você? Vamos ver um exemplo? Então, aqui eu coloquei medidas e vamos calcular, então, o seno, cosseno e a tangente. Então, seno desse ângulo B aqui, do ângulo B. Então, qual que é a fórmula de seno?
cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o cateto oposto a B é 2. Hipotenusa, 2,5. Então, vamos fazer essa conta? 2 dividido por 2,5. Uma casa depois da vírgula, então, vírgula 0. Cortou. 20 dividido por 25 não dá. Então, 0, e ganhou um 0. 200 dividido por 25 dá 8. 8 vezes 25, 200. Então, deu 0,8. Então, nós encontramos que seno de B vale 0,8. Então, para você saber que ângulo é esse, então você teria que ter uma tabela, teria que ser fornecido para você uma tabela com os valores de seno, onde você encontraria esse valor e ver qual é a relação dele com o grau, né? Encontraria o grau. Ou então você usar uma calculadora e achar qual é o grau que dá 0,8. Nesse caso aqui é os 53 graus. Mas lembrando, é aproximadamente, vou até pôr um sinal aqui de aproximadamente. Então, aqui é aproximadamente 53 graus. Então, veja, sempre tem que ser isso. Ou vem uma tabela para você, onde você vai procurar, ou então permitir o uso da calculadora. Vamos encontrar, então, o cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente a B é 1,5 e a hipotenusa 2,5. Vamos fazer essa continha aqui? Então, 1,5 dividido por 2,5. Aqui o número de casas já está tudo certo, então cortou. 1,5 dividido por 2,5 não dá, então 0,0. E aqui vai dar um 6. 6 vezes 25, 150. Então, encontramos aqui 0,6, que é aproximadamente igual a 53 graus, tá? Mesma coisa, tem que fornecer a tabela ou então permitir o uso da calculadora. Agora, vamos ver tangente, tangente do ângulo B. Então, a tangente é, aqui você tem duas fórmulas, você coloca seno sobre cosseno, ou coloca cateto oposto sobre cateto adjacente, tanto faz. Vamos pôr seno sobre cosseno, já que nós calculamos mesmo esses dois valores. Então, se eu já tenho esses dois valores, eu posso dividir um pelo outro. Então, 0,8 dividido por 0,6. 0,8 dividido por 0,6, tá tudo ok, cortou. Então, aqui dá 1. 1 vezes 6 é 6 para 8, 2,0, que vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 22, e olha lá, deu uma dízima, né? 1,333. Então, aqui encontramos 1,333, tá ok? Que é aproximadamente igual a 53 graus. Claro que se eu calcular aqui seno, se eu calcular cosseno, se eu calcular tangente, o grau não pode mudar, sempre vai dar o mesmo grau olhando para o mesmo ângulo. Aí vai de acordo com o exercício que você vai estar fazendo, correto? Vamos supor que aqui a incógnita esteja aqui no cateto oposto, é aquilo que eu falei, estou olhando para vertical. Aí eu vou usar a fórmula do seno. Se eu estiver olhando para cá, tem uma incógnita aqui no cateto adjacente, então eu vou usar a fórmula do cosseno. Ah, então eu tenho o valor de seno e tenho de cosseno, então eu uso tangente. E aí vai de acordo com o exercício que você estiver fazendo. Esses exercícios são para você, correção na próxima aula. Até lá, obrigada!